noite, irmãos. Quero prosseguir aqui a liturgia. A gente ouviu muitas coisas a respeito de dias maus, de tempos ruins, de saber que somos do Senhor, mas nem tudo são flores. Não vivemos no mar de rosas. A convicção de que Jesus salvou a nossa vida, salvou o nosso ser, não significa dizer que tudo vai dar certo, que todos os nossos projetos vão ser concretizados, que nós enfrentamos problemas na vida, o tempo todo, e que nós precisamos demonstrar a nós mesmos e a todos os que convivem conosco que nós cremos que Jesus é o Senhor da nossa vida, que Jesus está conosco, e que por mais que tenhamos que enfrentar dificuldades e problemas e situações constrangedoras e situações inusitadas e algo inesperado, coisas que a gente até então nunca experimentou, nunca conseguiu viver, temos que mostrar também nessas horas que nós somos de Jesus. Somos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então eu queria trazer um texto que fala desse contexto, de como nós crentes em Jesus deveríamos enfrentar os problemas da nossa vida, as adversidades da nossa vida. Então abra lá no Evangelho segundo João, capítulo 16, versos 32 e 33, são versos bem conhecidos, usamos muitas vezes para consolar pessoas, usamos muitas vezes em velório, usamos muitas vezes em hospitais. João, capítulo 16, versos 32 e 33. Vamos ler juntos? É aquela estratégia do domingo passado, né? Eu não posso falar muito ainda, então eu aproveito o tempo que dá para os irmãos lerem e eu ficar quietinho. João 16, 32 e 33. Vamos juntos. Eis no mundo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse versículo, ou esses versículos, eles fazem parte da cena que o Senhor Jesus criou para se despedir dos seus discípulos. Então, se você for ler o Evangelho de João, você vai perceber que desde o capítulo 13, Jesus vem falando para os discípulos que ele vai embora e que os discípulos vão ficar. É um momento de tensão, porque
o Senhor Jesus vai falando coisas e eles não vão aceitando, eles não querem aceitar. Porque vocês sabem que os discípulos, eles entendiam na época que Jesus iria fazê-los ser libertos novamente, que Jesus ia tornar Israel uma nação privilegiada novamente. Por mais que o Senhor Jesus falasse que ele era Deus, que ele havia vindo ao mundo como o Messias prometido, na cabeça de todos, e também dos discípulos, dos apóstolos, eles pensavam, Jesus vai reinar, ele vai reinar aqui. E, claro, nós somos os amigos íntimos dele, nós vamos ser ministros. Agora, esse ano a gente entra aí nas eleições municipais, a gente vai perceber muito isso, não é? Alguns candidatos fortes para vereadores e para a prefeitura atraem muitos cabos eleitorais. E os cabos eleitorais, eles não dizem isso abertamente. Mas é claro que na cabeça deles, se o candidato deles for eleito, eles querem ser chamados para serem assessores, para trabalhar na Câmara, para receber um cargo político. Os apóstolos pensavam isso. E Jesus vinha dizendo para eles, olha, eu vou para o meu lugar. Eu vou ascender aos céus. Eu vou para junto ao Pai. Eu vou morrer, vou levar sobre mim, sobre o Senhor Jesus vai levar sobre ele os nossos pecados, vai ressuscitar e vai para os céus. Então Jesus diz essas palavras. Por quê? Porque Jesus sabia que muitos aqui, como muitos de nós, cantaria alguns cânticos que a gente cantou aqui, cânticos que nós dizemos que, seja lá em que situação for, nós vamos ficar ao lado de Jesus. Seja lá em que momento vivermos, nós vamos estar firmes em Jesus. Eles diziam isso. Pedro então dizia isso o tempo inteiro. Não, Senhor, eu vou estar com o Senhor. Seja lá o que acontecer, eu não vou abandonar o Senhor. Nós não vamos abandonar o Senhor. Jesus sabia que eles iriam abandoná-lo. Que quando Jesus fosse para o Calvário, que quando Jesus fosse para a cruz, ele seria abandonado. Ele não seria abandonado pelo Pai. E isso tranquilizava, porque ele sabia que ele jamais seria abandonado por Deus. Porque também ele é Deus. Mas ele sabia que cada um deles iria abandoná-lo. Mas Jesus, ele perdoa antes da gente pedir perdão. Não dá para entender muito bem. Mas mesmo Jesus sabendo que cada um deles iria abandoná-lo, Jesus estava dizendo para eles, olha, vocês vão passar por uma série de coisas, mas eu vou estar com vocês. Mas eu vou estar ao lado de vocês. É um longo discurso de Jesus, esses capítulos. E nesses capítulos, Jesus tenta transmitir paz, tranquilidade. Olha, vai piorar a situação. Vai piorar muito mais a situação.
Mas eu quero dizer para vocês que eu vou dar paz a vocês, que eu vou trazer paz a vocês. Eram palavras de consolo de Jesus aos apóstolos, porque Jesus sabia, como Jesus sabe, que eles e que nós vamos ter uma série de problemas, uma série de adversidades, um período ou muitos períodos de turbulência, de tempestade, de nebulosidade. Mas a gente sabe, e os apóstolos depois começaram a entender, de que nada daquilo que passava no coração dos apóstolos aconteceria. Muito pelo contrário, Jesus morreria na cruz e os seguidores de Jesus seriam mal vistos, seriam perseguidos. Eles viveriam um período de muita tribulação. Mas o que eu quero realçar aqui, irmãos, nesses versos, é a promessa de Jesus para nós, de que Ele se importa conosco. Ele se importa com cada um de nós. Mesmo Jesus sabendo que todas aquelas promessas que os apóstolos fizeram, de que eles estariam com Jesus, seja lá no momento que for, seja lá em que situação fosse, e eles o abandonariam, eles ficariam meio perdidos, ou totalmente perdidos. Jesus ainda assim diz para eles: não se afligem, não entrem em ansiedade, não entrem em desespero, não vivam em angústia, porque eu trarei paz a vocês. Por que o Senhor Jesus diz essas coisas para os discípulos? E com certeza os discípulos não estão mais aqui, Jesus está dizendo isso para nós. Por que Jesus diz que no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo? Irmãos, não há possibilidade alguma de você, crente em Jesus, você viver bem com esse mundo. Não é possível, biblicamente falando. São duas esferas irreconciliáveis. Irreconciliáveis. Primeiro, porque tem senhores diferentes. Nós, crentes de Jesus, a quem nós temos como Senhor? Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Quem o mundo tem como Senhor, diz a Bíblia? Fale, gente. O diabo. Não há possibilidade de querermos viver bem, apesar de nos esforçarmos até o último fôlego de vida para iluminar e para salgar, mas não há possibilidade de vivermos em perfeita comunhão, em perfeita paz com este mundo. Por isso Jesus diz: no mundo tereis aflições. Não dá. Se você cada vez mais for santo, se você cada vez se aproximar de Jesus, se cada vez mais você cumprir a palavra do Senhor, cada vez mais você vai ter aflições deste mundo, cada vez mais você vai ter perturbações na sua vida, cada vez mais você vai
indispor o coração de muitas pessoas. Segundo, porque os destinos são diferentes. Nós, que somos de Jesus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, qual é o nosso destino final, irmãos? Qual é a nossa eternidade? Os céus. Qual é o destino desse mundo, irmãos? Falem. É o inferno. Então, Jesus está dizendo, vocês vão ter aflição, e nós vamos ter aflição mesmo. Não é porque a gente queira, às vezes a gente até chama para a gente, às vezes a gente até pede, a gente até cria um clima para ter, mas não precisa. Você não precisa fazer nada, a não ser seguir a Jesus. Seguindo a Jesus, você vai ter momentos difíceis na sua vida. Você vai passar por aflições. Talvez você passe por aflições o tempo inteiro, a vida toda. Os apóstolos, por exemplo, depois que eles entenderam que eles eram seguidores de Jesus, que eles tinham que cumprir aquilo que o Senhor Jesus havia começado, que eles tinham que continuar o ministério de Jesus, eles não tiveram mais tranquilidade, mais momentos de calmaria. Eles viveram terríveis momentos de aflições. E como é que o Senhor Jesus recomenda a cada um de nós a enfrentar, a viver os problemas da nossa vida, as aflições da nossa vida? Em primeiro lugar, nesse texto, quando o Senhor Jesus diz, no mundo passais por aflições, precisamos entender, precisamos nos conscientizar que enfrentar os problemas, que precisamos enfrentar os problemas com a consciência de que eles são reais, de que eles nos afetam, de que eles nos afligem, de que eles não são, como muitos crentes às vezes falam, é o diabo. Eu devo ter feito alguma coisa errada, eu devo estar com alguma coisa que eu prometi e não fiz para Deus, então o diabo veio me atentar. Foi o diabo, pastor. Foi o diabo que fez eu adulterar. Foi o diabo que fez eu ter caixa 2. Jesus, irmãos, diferente de nós, e diferente de muitos líderes religiosos no mundo inteiro que a gente vê hoje, ele não falseia a realidade. Ele diz claramente, vocês vão ter aflições, vocês serão afligidos, vocês serão perseguidos, as coisas não vão funcionar tão bem para vocês. Eu não sei se você já percebeu, mas eu, crente em Jesus desde criança, as coisas que as pessoas que não confessam a Jesus como Senhor, muitas delas elas conseguem com maior facilidade. E as coisas, para que eu conseguisse coisas na vida, elas vieram com muitas dificuldades. E às vezes é claro que passa na nossa cabeça pensamento do tipo, eu não sei por que eu entreguei minha vida para Jesus, porque as coisas parecem que estão mais difíceis, as coisas parecem que agora não funciona.
O Senhor Jesus não falseia a realidade. Ele não engana nenhum de nós com discursos mentirosos, com essas promessas de frase de para-choque de caminhão, ou de caixinha de promessa. Eu não sei se vocês sabem o que é caixinha de promessa. Os mais antigos sabem, né? Não sei se os mais novos sabem. A caixinha de promessa era só aquele versículo, né, falando maravilhas. Aí a gente tirava assim, de manhã, era sempre versículo bom, só coisa boa. A gente tirava, aí a gente ia com aquele versículo pro resto do dia, feliz da vida. O Senhor Jesus, Ele não tem nenhum interesse em nos iludir, em dizer para nós, olha só, sabe o que está acontecendo isso com você? É porque você deixou de dar o dízimo, é porque você deixou de cantar no coral, é porque você não foi mais no culto de quinta-feira, é porque você não está vindo mais na reunião de oração. É claro que é para vocês virem, mas não é por causa disso. Não é por causa disso. O pastor teve paralisia facial, deve ter feito alguma coisa, deve estar em pecado. É um pecado escondido. De repente a minha esposa, sei lá, pensa assim, aí está tentando descobrir. Devo ter um amante, sei lá o quê. Por quê? Porque se eu tivesse seguindo a Jesus direitinho, isso não ia acontecer. No mundo, irmãos, passais por aflições. É preciso a gente entender que a gente é crente em Jesus, mas que a gente é passível de qualquer coisa que aconteça com qualquer ser humano, em qualquer lugar do mundo. E, aliás, não faz a mínima diferença para Jesus se nós vamos viver aqui com 70, até 70, até 90, até 100, ou se vamos passar num lugar, ter um tiro. Aqui não tem essas coisas, mas lá de onde eu vim, a gente podia estar andando num carro e tomar uma bala na cabeça. Muitos crentes morreram assim, morrem assim, e alguns ficam falando, por quê? Era um homem santo, era pastor, por que morreu numa bala perdida, que de perdida não tem nada? Vamos ganhar a eternidade. Não faz a mínima diferença. Para Jesus, o tempo que vamos viver aqui. Mas o que Jesus está dizendo é que nós vamos viver aflições, sim. Haverá tribulações, haverá pressões à nossa esfera. Se você não tem, é porque você deu a mão. Com certeza, você deu a mão para esse mundo. E olha, que muitos de nós está sendo levado por muitas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que Deus nunca disse que era para nós fazermos, e nós, como todo mundo está fazendo, a gente dá a mão e vai. Então não tem aflição. Que aflição tem? Se a gente está de bem com o mundo. Está de bem com o mundo, está seduzido pelo diabo. E o que adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Ser discípulo de Jesus, eu queria não ser duro. E eu não sei se não dá para ser duro, mas não significa dizer que você vai ter só coisa boa, que você agora vai ascender no emprego, que você vai ter aquele salário mais alto, que você vai conseguir comprar a sua casa própria, que você vai trocar de carro. Não tem, irmãos. Essa teologia da prosperidade está obsoleta já, gente. Eu não sei como é que ainda tem gente atrás disso. Porque já está obsoleto esse negócio, já está ultrapassado. Claro que vem outras. Está vindo outras aí, não é? Misturando tudo, autoajuda, coach, está misturando tudo. E enfiando na salada uns textos da palavra
aquela coisa de dizer, você pode, você é obra-prima, Deus veio aqui para salvar você. Então, a ideia de que a gente é tão importante que Deus está na nossa mão. A gente pode manipulá-lo. Jesus está dizendo para nós, olha, vocês vão passar por aflições, vocês vão me negar, vocês vão até me abandonar, mas eu vou estar com vocês, eu vou perdoar vocês, eu não vou levar isso no meu coração, porque a gente, se fôssemos nós, levaríamos, não é? Na hora que a gente mais precisa, cadê os amigos? Eu sei que muitos aqui já experimentaram isso. Cadê os amigos? Cadê aqueles que dizem, olha, brother, somos brother. Lá na Baixada a gente fala assim, somos brother. Ô brother, cadê os brother? Cadê os discípulos? Cada um foi se enfiando aonde dava para não ser reconhecido como seguidor de Jesus. E Pedro foi. E vocês lembram, né? Que ele negou a Jesus. Porque ele foi reconhecido. Alguém falou assim, ué, aquele ali não é um que andava com Jesus? E aí, eu não, nunca vi na minha vida. Horas atrás, porque nem passou um dia, nem tinha passado um dia, sei lá, um dia e pouco, ele estava dizendo para o Senhor Jesus, eu jamais vou abandonar o Senhor, jamais, em tempo algum. Gente, é melhor a gente cair na real, de que todos nós vamos passar por aflições, que o fato de sermos de Jesus não nos dá imunidade em relação à aflição, à tribulação, a continuar ganhando um salário ruim, a continuar tendo um emprego que a gente vai ouvir muitas coisas e vai ter que ficar calado, vai ter que levar para casa desaforo. Mas Jesus, Ele, através do Espírito Santo de Deus, que Ele também prometeu, de que Ele iria e deixaria conosco o Espírito Santo de Deus, Ele nos ampara, Ele nos consola, Ele nos ajuda, Ele nos apoia, Ele está o tempo todo conosco, seja lá a aflição que tivermos que experimentar, vamos experimentá-la agarrados a Jesus, vamos experimentá-la e se não for o nosso tempo de Jesus nos levar, vamos vencê-las todas, porque Jesus diz, eu venci o mundo, não é necessário fazer mais nada. O presbítero Marcos disse aqui, ele até falou que nós os calvinistas, mas eu quero crer que muitos outros credos evangélicos também entendem isso, de que Jesus fez e acabou, é completo, é para a eternidade. Quando ele diz que ele venceu o mundo, ele venceu o mundo. Então, seja lá o que a gente tiver que viver, Jesus já venceu. E em Jesus, o que diz a Bíblia? Somos mais que vencedores. Como é que a gente enfrenta o problema da vida? Negando. Tentando transferir para o diabo. Tentando dizer para nós que é apenas uma ilusão. Que não é, isso não está acontecendo na realidade. Isso não está acontecendo. Não, muito pelo contrário. A gente enfrenta com convicção de que é uma realidade. E de que nós vamos até o fim com Jesus. Seja lá o que acontecer. Se o Senhor Jesus, se eu tiver uma outra paralisia aí, e se for esse lado aqui, e eu ficar sem poder falar,
eu vou ficar triste porque eu não vou poder pregar a palavra, mas eu não posso abandonar Jesus. Eu não posso dizer, olha, Senhor, o que me aconteceu é razão suficiente para eu não crer que o Senhor Jesus é o Senhor. E era justamente o que ele estava tentando dizer para os apóstolos. Porque iriam acontecer coisas muito drásticas na vida deles. Muito. Coisas que eles nunca tinham experimentado antes. E aí Jesus diz, olha, vocês vão realmente passar por isso. Muitas vezes nós nos comportamos assim. A gente está vivendo uma dificuldade e a gente fica tentando descobrir o que é que a gente fez lá atrás que não agradou a Deus, porque agora Deus está castigando. E a gente vai até em gente que mistura espiritismo com transcendentalismo para fazer regressão. Tem uns evangélicos que são metidos nesse negócio de fazer você voltar lá algumas décadas, ou na infância, ou na vida uterina, para saber o que sua mãe, seu pai, seu avô e você mesmo fez, que deixou Deus tão furioso que agora Ele está castigando você. Gente, não tem nada disso. Isso é tudo dado inflamado do maligno. O que Jesus diz é que nós vamos viver aflições. Sim, acabou. Não tem essa coisa de, mas logo eu? Por que eu? Eu sou certinho. Olha, eu sou pastor. Eu, desde os 30 anos, eu dedico minha vida ao pastorado, vivo do dinheiro da igreja. Ah, não, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou presidente da sociedade feminina. Ah, mas eu sou um jovem tão dedicado, eu dou aula de música lá na igreja, vou dar aula agora de smartphone para os idosos. Não pode acontecer essas coisas comigo. Pode sim, irmãos, pode sim. Pode acontecer até mais coisas. E quando você perceber que você venceu uma, pode vir outra. E isso pode acontecer ininterruptamente. É isso que Jesus está dizendo para nós. A gente cair na real, a gente não ficar se iludindo, a gente não ficar mascarando, a gente não ficar dizendo coisas que o Senhor Jesus já disse para nós, que nós vamos ter aflições, vamos ter problemas, vamos ter dificuldades, mas nós vamos até o fim. Por quê? Porque não somos nós que vamos até o fim. O Senhor Jesus é que vai nos levar até o fim, e o fim nos leva para a eternidade. Então, com Jesus, nós vamos até o fim mesmo. O fim é a eternidade. Em segundo lugar, o Senhor Jesus diz aqui no texto, no mundo passais provações, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. A ideia, o sentido é de enfrentar os problemas com alegria, com paz, sem aflição, sem sair atropelando as pessoas, sem fechar a cara, sem ficar de mau humor, sem fraguejar. Nós enfrentamos os problemas com ânimo. De onde vem o ânimo? Do Senhor. De onde vem a força? Do Senhor. A Bíblia diz que quando pensamos estar fracos, o Senhor dá a nós forças para passar por aquela aflição. Então, crente não vive, não deveria
seja lá o que estiver experimentando, não deveria viver de cara feia, de mal com a vida. Isso não cabe para crentes em Jesus. Nós temos bom ânimo. Eu não vou dizer para você que você vai sair por aí pulando, não é? Saltitando, sei lá. Ou então você fica com aquelas frases feitas de crente, não é? Você está passando uma dificuldade enorme, aí você fica com aquele sorriso que você inventou, que você falseia, e dizendo, não, mas olha, Jesus, graças a Deus, também não é esse ânimo. O ânimo não é o que está em você, o que está passando na sua mente, porque só vai passar coisa ruim. O ânimo é Jesus que injeta em você. Alegria que, se Ele dá, ninguém pode roubar. Nem uma dificuldade da vida pode nos roubar a alegria, o ânimo, o prazer que Jesus dá a nós. E em terceiro lugar, Jesus diz para nós que precisamos enfrentar os problemas com a esperança da vitória. Pastor Roberto, depois de sexta-feira que ele pregou aqui, sábado ele pregou na segunda igreja. Eu e o presbítero André e mais algumas pessoas estavam lá. Ele falou justamente sobre isso, que o crente, ele quando ele entende que Jesus é o Senhor da vida dele, ele é vitorioso. E pronto, não há derrotas. Sabe por que não há derrotas? Porque Jesus é vitorioso. As derrotas, elas acontecem porque nós não estamos cumprindo a vontade de Deus em nossa vida. Porque se estamos cumprindo a vontade de Deus em nossa vida, em Deus, nós somos mais do que vitoriosos. Então, é preciso enfrentar os problemas com a certeza absoluta de que nós somos vitoriosos. Mas, pastor, como é que o senhor diz que nós somos vitoriosos? O pastor levou minha mãe, eu tinha 33 anos de idade. Minha mãe morreu de câncer, na época ainda tinha poucos lugares para cuidar, e ela teve que retirar o seio, e aí ficou 5 anos, e aí veio a metástase. Então, minha mãe não me viu casar, minha mãe me viu pouquíssimo tempo no pastorado. Não me viu no pastorado. Não, me viu no pastorado, uns 1 ano e pouco me viu no pastorado. Então, podia com certeza dizer, por que alguém está ligando para o pastor? Me diz, quem pode ser essa pessoa? 20h38, o pastor deve estar na hora do sermão, e alguém, é preciso, irmãos, enfrentar os problemas com esperança de vitória. A vitória é certa, nós é que não sabemos. E a vitória aconteceu aqui. Os discípulos foram embora, alguns morreram de forma trágica, mas o evangelho de Jesus se espalhou para o mundo inteiro. Vitória. Os apóstolos jamais pensaram que a vitória seria essa, de que a morte deles, como a morte de Jesus e a morte deles, encheu a terra de sementes que brotariam o evangelho que se espalharia por todo o mundo da época. Chegou até nós. Então, não tente entender, mas vitória
pode ser morte, pode ser tragédia, pode ser Deus levar a pessoa mais querida, tão nova de sua vida. Se é propósito de Deus, se Deus tem um propósito, então a vitória é certa. E eu queria terminar, irmãos, dizendo que Jesus disse a eles: eis que vem a hora, e já é chegado, né? Está falando da hora dele. Ele vai embora, cada um vai abandoná-lo, vai para um lugar, vai para sua casa, vai para outro lugar. Ele não vai ficar abandonado, porque ele vai ter o Pai ao lado, mas ele prometeu que nos traria a paz. O que é? O que a gente sente quando a gente está em aflição? Medo. A gente se enche de ansiedade. Todas as coisas ruins. Todas as coisas ruins. Qual é o antídoto para você viver a aflição? É você ter paz. Uma paz que nós não temos. Uma paz que só o Senhor Jesus tem. Eu vos dou a paz. Ninguém pode roubar a paz. Eu dou a vocês. Eu vim trazer paz a vocês. Agora, vejam. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Essa paz, irmãos, não está só falando da questão de o Senhor Jesus dar um sentimento de paz a você, uma virtude a você. Está relacionando essa paz à palavra dele. A palavra dele. Eis, essas coisas vos tenho dito. Jesus estava dizendo para os apóstolos: olha só, tudo que eu disse para vocês é suficiente para quando vocês viverem as aflições que vocês viverem, vocês entenderem pela minha palavra que eu trago paz a vocês. Então eu queria terminar dizendo que nosso relacionamento com Jesus é via palavra de Deus. A paz Jesus traz, mas vem através da palavra de Deus. Eu contei aqui na quinta-feira, né, sem ser essa que passou, a anterior, que quando eu entrei em aflição, quando estava indo para o hospital, porque a Débora falou que meu rosto estava entortando e eu pensei logo que eu estava tendo uma segunda isquemia. Então eu fiquei, desesperado. O pastor fica desesperado. Então eu fiquei desesperado. E aí veio à minha mente, à minha memória, o cântico de criança. O Salmo 27. E aí eu até cantei, não foi? O Salmo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é o meu refúgio e luz.
a quem então eu preciso temer, eu preciso temer. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei, a quem temerei. E aí, irmãos, venha a paz, venha a paz, porque vem da palavra de Deus. Então, por favor, coma a palavra de Deus, alimente-se da palavra de Deus. Não é porque a gente leu esse texto que agora você vai sair daqui dizendo, nossa, que coisa, que maravilha. Não, a palavra tem que estar no seu coração, você tem que assimilá-la, você tem que comê-la, porque os momentos de aflição, eu digo isso de experiência pessoal, nos seus momentos de aflição, a palavra virá à sua memória. Lá no Antigo Testamento diz isso, não é? Que a gente precisa trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Esperança de que somos de Jesus, o vencedor, aquele que venceu a tudo e a todos. Venceu o último dos nossos inimigos, porque o último dos nossos inimigos nunca foi e nunca será o diabo. É a morte. E Jesus ressuscitou e venceu a morte. Então, nós também venceremos o último dos nossos inimigos em Jesus. Então, irmãos, se você está em aflição, vá para a palavra. Vá para o seu quarto. Não fique praguejando. Não fique falando aí coisas que depois você vai se arrepender. Vá orar. Vá conversar com Jesus. E diga para Jesus, Jesus, eu sei que o Senhor disse para os seus apóstolos que eles passariam por aflições, mas o Senhor daria paz a eles e o Senhor faria-os vencer. E o Senhor diz isso para nós hoje. Seja lá a aflição que for, Ele vai trazer paz a nós e vai dar a convicção de que nele somos vitoriosos, estamos seguros para a eternidade. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.